Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Muito bem, começa agora mais uma edição de Campo das Artes e Campo das Artes recebe mais uma vez o gerente editorial da Global Editora, historiador, Gustavo Turna. Gustavo, tudo bem com você? É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui em Campo das Artes. Tudo bom, tudo certo. É um prazer mais uma vez estar aqui, falando agora sobre o Rubem Braga, o grande cronista. Então, nós temos aqui 4 títulos de Rubem Braga publicados pela Global Editora: O Poeta e Outras Crônicas de Literatura e Vida, Dois Pinheiros e o Mar, Recado de Primavera e Morro do Isolamento. Todas essas obras de Rubem Braga, elas foram cuidadas por você, Gustavo? Sim, lá na editora eu sou responsável pelo acompanhamento da edição dos livros de literatura, de ficção e não ficção. Então tem livros de literatura e ciências humanas, Então eu tenho a oportunidade de acompanhar a edição desses livros do Rubem Braga, E além de outros autores. E dos livros do Rubem Braga, eu venho acompanhando a edição e principalmente de dois, a minha relação mais próxima é com 2 desses livros que eu fiz a seleção e o prefácio, que trazem crônicas inéditas, inéditas até então em livro do Rubem Braga, Então esses livros, esses 2 especificamente, que é O Poeta e Outras Crônicas de Literatura e Vida e o Dois Pinheiros e o Mar e Outras Crônicas sobre Meio Ambiente, eu conheço bastante, porque fui eu que selecionei essas crônicas para compor estes livros. A essa altura, quantos títulos a Global tem com obras do Rubem Braga? Olha, agora de cabeça eu não tenho o número. São muitas, São muitas, já passa o número de 10, eu acredito já. Ela ainda tem um certo número, acredito que tenha mais umas 12, entre 12 e 15 para sair, mas já tem um bom número, Já tem, inclusive, a mais conhecida dele, que é a Edith Copacabana, saiu, agora nesse ano. Mas tem muita coisa boa já saiu, mas também tem muita coisa boa ainda a sair. Daqui a pouco a gente entra nos detalhes a respeito do Rubem Braga cronista, mas eu queria antes fazer uma avaliação, uma conjectura a respeito exatamente do gênero, porque ele não é um gênero assim de fácil aceitação em si mesmo, como gênero literário. Há muita polêmica, há muita gente que não aceita esse status da crônica. Sim. Muita gente fala, inclusive, que é um bem eminentemente brasileiro, sim, etc. Como é que você pensa a crônica? A crônica, ela tem uma origem, que remonta, à história mesmo, Se a gente for ver, o pai da crônica histórica é o Heródoto, Então a crônica tem essa origem. A gente também, no caso da língua portuguesa, a gente olha para as obras dos portugueses que tiveram aqui, e que registraram sua presença nos séculos XVI e XVII, vários livros são crônicas, Fernão Pero Lopes de Souza e outros, Gabriel Soares de Souza. Então o que eles faziam eram crônicas, Eles estavam ali contando o que eles estavam vendo. E no século XX, que digamos é o boom da crônica moderna, no Brasil, você tem alguns escritores que se dedicam dentre seus afazeres de professor ou romancista, eles também, digamos,
procuram ganhar o seu pão escrevendo artigos para jornal, né? Tem escritores que escrevem crônicas mais, digamos, literárias, tem escritores que escrevem crônicas mais, digamos, mais a respeito do que está acontecendo, né? E não crônicas mais de devaneio, né? E a crônica, ela acabou ficando esse gênero de entremeio, né? Ela acabou ficando um pouco, digamos, carecendo de uma definição. Eu acho que, felizmente, no século XIX a gente teve o Machado de Assis, né, que elevou a crônica a um patamar fantástico. A gente teve o José de Alencar, que também foi um cronista de mão cheia, né? E no século XX a gente tem o Lima Barreto, que também, né, ganhou boa parte da vida dele escrevendo crônica, né, o ganha-pão dele. E aí depois, né, nos anos 30, 40, começaram a surgir outros cronistas. Mas até hoje, né, se a gente for ver, a crônica ela é relegada a um segundo plano da literatura, né? Se a gente for pensar, foi apenas agora em 2018 que a crônica passou a ser uma categoria única no Prêmio Jabuti. Até então, e se a gente for olhar para vários outros prêmios literários, a categoria é contos e crônicas. Só que uma coisa é um conto e outra coisa é a crônica, né? São textos de uma natureza muito diferente, né? E assim, pelo que eu saiba, acho que o Prêmio Jabuti é o único prêmio que dá, desde o ano passado, uma atenção especial, né, exclusiva para a crônica, né? A maior parte tem prêmios literários que nem tem a categoria, a maior parte não tem a categoria crônica, é sempre romance, conto, ensaio e poesia, né? São essas as categorias, digamos, básicas dos prêmios, né? Isso simboliza, né, o papel ainda secundário que a crônica tem, digamos, no cânone literário, né? E assim, a gente tem muitos bons cronistas hoje, assim, gente nova, né, digamos, né, nova que eu digo de 30, 40 anos, escrevendo crônica boa, né? Se a gente pensar, tem, né, o Antônio Prata, né, que está na Folha, tem a Maria Ribeiro, que escreve para o Globo, e tem o Humberto Werneck, mas aí, né, já de uma geração anterior. Mas se a gente for... tem o Inácio Leola Brandão, que escreve no Estadão, né, quinzenalmente, crônica. Enfim, então, o Rui Castro, né, um mestre da crônica, né? Eu acho que ele é um cara assim que... Ele é para mim, ele é um dos expoentes da crônica, assim. Ele é um craque, assim, né? Então, só que é como o Antônio Cândido fala, né? Tem um texto dele que ele fala sobre a crônica, em que ele fala que a crônica realmente ela foi, durante muito tempo, ela foi considerada um gênero menor, né? Que a partir de alguns autores é que ela foi ganhando essa importância que ela tem hoje, mas ela ainda, a meu ver, ela ainda merece maior consideração. Você acompanha Campo das Artes e a entrevista com Gustavo Tuna. O Tuna, ele é gerente editorial da Global Editora, que é a casa publicadora dos volumes todos de Rubem Braga, escritos por Rubem Braga, crônicas de Rubem Braga. Então, nós temos aqui o Poeta e outras crônicas de literatura e vida, Dois Pinheiros e o Mar e outras crônicas sobre meio ambiente, Recado de Primavera e Morro do Isolamento. Tuna, eu gostaria que você abordasse um pouco dessas obras aqui, das crônicas de Rubem Braga, da perspectiva do nosso programa, ou seja, do campo, da terra e, por analogia, do meio ambiente e das coisas da natureza. Sim. E o Rubem Braga, ele foi um homem extremamente ligado com esses elementos, com os elementos da natureza, e nitidamente as crônicas aqui expostas nesses volumes, elas têm um elo muito grande dessas escolhas dele quanto
trazer a natureza para suas crônicas, e elas são formidáveis, e da própria vida dele também. Ele era o famoso proprietário do apartamento na Rua Barão da Torre, em Ipanema, cuja cobertura ela virou um ambiente mítico, né? Sim, sim. Devido exatamente a intimidade dele com as coisas da natureza, plantas, frutas e assim por diante, estava tudo lá na cobertura dele. Então eu gostaria que você falasse dessa perspectiva da relação de Rubem Braga com a natureza e a presença de tudo isso nas crônicas dele. O Rubem, ele era uma pessoa bastante apegada à cidade dele, né? Ele é de Cachoeiro de Itapemirim, né? Mesma cidade do Roberto Carlos, né? E ele é muito apegado à vivência dele durante a infância, em que ele viveu, né, a céu aberto. A céu aberto, né, em Cachoeiro, perto do rio, viveu muito na praia, né, e sempre convivendo com bichos e com plantas, né, ali no Espírito Santo. E isso é uma coisa que marcou muito a escrita dele, né? Você vê que geralmente quando ele está falando às vezes de algum acontecimento, por mais grandioso que seja, às vezes ele remete a um detalhe da natureza, algo que vem na mente dele, que ele acaba estabelecendo alguma comparação, seja com um passarinho, seja com uma flor, seja com um pôr do sol, o mar, né? O mar, que é na cobertura, né, que ele viveu a maior parte da vida dele, né, que fica na Rua Barão da Torre, em Ipanema. Ela tem uma vista do mar assim fantástica, né? Então a presença da natureza para ele sempre foi algo assim muito marcante. E até tem um texto do Zé Lins do Rego que comenta assim, né, que o Rubem Braga, mesmo quando está, né, o Rubem Braga, para mim ele foi um nômade, né, porque ele morou em São Paulo, morou mesmo, né, morou em São Paulo, morou no Rio, morou em Belo Horizonte, morou em Recife, Porto Alegre, Paris, foi embaixador no Marrocos, foi representante do Escritório Comercial do Brasil no Chile. Então, quer dizer, ele foi... Gostava de girar, né? Mas, por exemplo, no Chile, dessa época que ele viveu no Chile, tem crônicas fantásticas dele sobre a visão, né, dos Andes, né? Então, ele está sempre... Agora, eu acabei mudando um pouco de assunto. Tem uma crônica, um texto do Zé Lins do Rego que fala, né? O Rubem Braga pode estar em Paris, mas ele está falando ali mas volta e meia ele está ele está em Paris, mas ele está com vontade de estar em Marataízes, ali no Espírito Santo, né? Então ou está querendo, está com saudade ali da praia, né, de Ipanema, ou ali da Cinelândia, ali do bar o Vermelhinho. Então ele é uma pessoa que, ao mesmo tempo que ele é um viajante, né, um escritor que se estabeleceu em vários locais, né, do Brasil e do exterior, ele é uma pessoa muito apegada a essas raízes dele, né? Isso é uma coisa flagrante nas crônicas. E nessa cobertura ele tinha, né, tinha passarinho, tinha várias pequenas plantas, né? E até uma coisa que contam é que a cobertura era de uso comum do prédio, que aí ele foi meio que assim, a parte da, né, ele morava no último andar e aí tinha a cobertura que era de uso comum, mas ele acabou se apoderando no lugar. E aí o pessoal fala, mas as pessoas perguntavam a ele, mas e se as pessoas vierem aqui visitar, né? Como é que elas serão recebidas, né? Ele falava assim, não, os adultos serão recebidos à bala, né? Mas ele fez daquele recanto, de fato, assim, um recanto dele, né? De descanso e ao mesmo tempo de produção, né? Porque ali ele lia muito, né? Em casa, eu vi vários desses livros assim de cronistas, desses cronistas, como eu mencionei, cronistas portugueses, né, que ele lia. Então boa parte da inspiração dele para escrever as crônicas dele
logicamente, veio da tarimba jornalística que ele adquiriu, né? Porque ele trabalhou como jornalista em vários veículos, mas veio também dessa leitura desses livros, desses escritores, né? Desses cronistas que passaram pelo Brasil no século XVI e XVII. Né? Você acompanha o programa Campo das Artes, que recebe mais uma vez o historiador e gerente editorial da área de literatura do Grupo Editorial Global, Gustavo Tuna. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia, e às segundas-feiras, às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você, internauta, pelos nossos podcasts, através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita! campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Gustavo Tuna em Campo das Artes. Tuna, uma coisa que chama atenção é cronologicamente a seleção das crônicas. Elas abrangem períodos muito largos, né? Ele foi um homem de 1913, mas jovem, ele já tinha uma produção permanente e importante, né? Então eu gostaria que você falasse das diferentes fases aí que estão estampadas aqui nas obras, das crônicas. Ele aparentemente não tem nenhuma defasagem assim, significativa. Por exemplo, as dos anos 60, 70, não tem uma dessemelhança importante com aquelas lá da década de 30, por exemplo. Ele tem de fato, eu concordo, ele tem digamos, o nível das crônicas dele é um nível bastante assim, como você falou, ele é bastante uniforme, né? Ele tem uma primeira fase, né, em que ele participou de algumas revistas, né, tentou, revista Diretrizes. Ele, politicamente, ele era uma pessoa, pelo que eu já pude saber, né, tem uma biografia muito boa dele, que inclusive ganhou o prêmio Jabuti de melhor biografia, que é do Marco Antônio de Carvalho, que o nome da biografia é Rubem Braga, um cigano fazendeiro do ar. Essa biografia mostra bem assim como assim essa independência de pensamento dele, assim, né? Ele tudo que era um pouco assim autoritário, tudo que era uma certa corrente majoritária, ele procurava se distanciar, assim, né? Foi assim com Getúlio Vargas, né? Ele fez uma oposição muito forte ao Getúlio, numa época em que ser oposição ao Getúlio era realmente, como até comenta, era um risco, né? Como ele acho que até comenta, que ser opositor ao Getúlio Vargas é fazer parte de uma escola de derrotas, né? E então ele agora mesmo essas primeiras crônicas dele dos anos 30, 40, elas têm uma profundidade, né? Elas têm ao mesmo tempo que ele está falando das coisas terrenas ali que ele está vendo, ou na cidade do Rio de Janeiro, ou na própria política brasileira, tem uma hora que a crônica sai daquela, enfim, da descrição ou, digamos, do comentário sobre aquela realidade mais que a gente observa, e ela pega em questões assim comportamentais, né?
É incrível, ele tem essa ele criou, né, tem um depoimento em vídeo do Afonso Romano de Santana que comenta que o Rubem Braga ele criou um estilo dele para a crônica, né? Ele tem essa maneira de tirar ou de algum fato, ou um fato político grande, ou de um fato que ele tenha visto na esquina da casa dele. Ele tem uma capacidade de tirar daquilo um sentido que só ele, né? Que parece que só ele consegue enxergar, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Gustavo Tuna é o convidado desta edição de Campo das Artes. Nossa pauta, o cronista Rubem Braga e sua vastíssima bibliografia. Rapidamente, o Braga ele ficou, do ponto de vista dos gêneros, ele ficou restrito à crônica ou ele avançou em outras possibilidades? É curioso, mas ele ficou restrito praticamente à crônica. Ele tem um livro de versos, um livro de poesia que ele não tinha assim, muito interesse em ver reeditado, né? Mas ele é eminentemente um cronista, não escreveu contos, até onde, apesar que assim ele tem algumas crônicas dele que digamos a forma se aproxima muito à forma de conto, tanto que existe uma seleção que foi feita pelo professor Davi Arrigucci para a Global, isso já faz mais de 20 e tantos anos, melhores contos Rubem Braga, mas quer dizer que são crônicas que de fato elas podem ser lidas como contos, mas ele não escreveu romance, né? Ele escreveu, ele realmente o ganha-pão dele, ele se dedicou à crônica, né? Muita gente fala, por que você... E ele, né, já soube que as pessoas o questionavam, né? Por que você não dedica a escrever um romance, né? E aí ele falou, ele não se achava, né, digamos, preparado para isso, né? Basicamente se reconhecia como jornalista e cronista. Jornalista e cronista, né? Ele até tem uma frase numa crônica, que agora eu não me lembro qual crônica, de qual livro, que ele fala que o cronista é aquele que ele arma a sua tenda no começo do dia e tira ela no fim, né? E é isso, né? A gente que ainda quem assina jornal, seja ele impresso ou digital, né? A crônica é aquilo que você, digamos, degusta naquele dia e depois ela acaba desaparecendo do seu horizonte, né? Mas se ela for revisitada, você vê a grandeza dela, isso, né? As crônicas dele têm essa característica. Elas, mesmo depois de tanto tempo, né, você lê a crônica e ela não está datada, ela não é saudosista. Ela, por mais que ele, de fato, né, tenha, digamos, algumas reclamações em relação ao tempo presente, né, no qual ele vivia, mas ele não tem aquele ranço assim no meu tempo, né, que era Exato. Bom, assim, ele tem uma, digamos, o texto dele tem um sopro renovador, assim, que eu acho que eu não vejo outro cronista assim do período dele assim com essa habilidade, e essa habilidade fez com que as crônicas dele fossem populares até hoje, né? Então, Gustavo Tuna, convidado de Campo das Artes. Gustavo, eu queria, particularmente em O Poeta e Outras Crônicas de Literatura e Vida, o Rubem Braga, ele fala muito de vários outros escritores, e você percebe que havia um interesse especial no mútuo conhecimento entre intelectuais, as visitações entre eles, particularmente, por exemplo, a ida do Rubem até a casa, né, que na verdade era o engenho dos Zé Lins do Rego, mas sobretudo o que impressiona é a capacidade detalhista dele e de se ambientar. Esse homem se ambientava em tudo que é lugar. Esse livro ele traz as crônicas, uma seleção de crônicas, né, inéditas em livro, que o
Rubem escreveu sobre os companheiros que eu digo não são só sobre os escritores, né, digamos, de ficção, né? Aí tem crônicas sobre jornalistas, tem crônicas sobre historiador, né? A crônica que abre o livro é uma crônica sobre o Rodrigo Melo Franco de Andrade, né, que é o criador do atual IFAM, né, antigo SFAM. E o Rubem, de fato, ele circulava assim com muita naturalidade, assim, pelas várias cidades em que ele morou, né? Então, quando ele esteve aqui em São Paulo, ele, né, foi muito bem recebido pelo Monteiro Lobato, né? Também pelo já, né, no fim da vida, mas pelo Alcântara Machado, né? Então ele ao mesmo tempo em outros lugares, né, no Rio de Janeiro, principalmente, onde ele, né, acabou se radicando, né, ele tem uma intimidade muito grande, enfim, como muita gente, né, já sabe, né, com Paulo Mendes Campos, com o Vinícius de Moraes, o Otto Lara Rezende. Tem uma foto muito boa na cobertura de uma festa, né, na cobertura dele. Na lá, cobertura, né? dele, que é uma foto... Com Vinícius de Moraes. Que está nesse livro. Tá, exatamente. Está nesse livro que está o Vinícius, está o Mário Quintana. Mário Quintana e o que foi... aqui, o... Paulo Mendes Campos. Paulo Mendes Campos, E nessa época também frequentou a casa dele ali. Tem uma outra foto, mas que não está nesse livro, o Chico Buarque, né? Tem uma foto que aparece todo mundo de terno, assim, o Rubem Braga, o Vinícius, o Chico Buarque, né? Ele, e mesmo, né, fora do país, né, ele circulou com muita facilidade, assim, né, no meio literário, né? Isso é curioso porque as pessoas que conheceram ele, né, falam que ele era uma pessoa assim de muito poucas palavras, né, que ele não era muito de papo, taciturno, assim, né? Taciturno, né? Até muitas pessoas achavam que ele era convencido, né? Mas acho que né, pelo que eu leio dele, é uma impressão errada, né? É que ele realmente tinha essa personalidade assim mais fechada, mais assim, mais macambuza, né? Pessoas do meio editorial que eu encontrei outro dia me contaram que uma vez viram ele numa feira numa Bienal, quando a Bienal ainda era no Ibirapuera. Isso acho que deve ser começo dos anos 80. E ele estava assim no stand da editora dele, assim, paradão, sentadão, assim, né? E ali era o Rubem Braga que estava ali. Ele já era o Rubem Braga nos anos 80. Sim, né? Sim. Ele foi o criador da editora Sabiá, não é isso? Sim, sim. Cujos sócios eram o Fernando Sabino, Rubem Braga, peraí. Bom, eles revelaram o Rocco, né? O Paulo Rocco. Paulo Rocco, sim. O início da carreira do Paulo Rocco. O início da carreira do Paulo Rocco foi ali, como ele era como se fosse um gerente, né, comercial. No Rio de Janeiro, No Rio de Janeiro, isso. E teve obras marcantes, né? Sim, sim. E eles, né, eles lançaram não só, digamos, os livros deles, né, mas também eles ali, por exemplo, depois eles tiveram, né, a experiência da editora do Autor, né, depois da Sabiá. Eles lançaram simplesmente o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, né? Eles lançaram no Brasil esse livro. Então o Rubem Braga também teve essa faceta de editor na vida dele, né? Até comentam que eles tinham uma prática que eu acho muito curiosa, que eles faziam os lançamentos de livros, eles traziam para os lançamentos uma musa. Então, ou era a Tônia Carreiro. Então, no lançamento de livro do fulano de tal, vai ter o autógrafo e vai estar Então, era a musa para aquele lançamento. Para aquele lançamento, né? Era uma coisa, assim, muito pitoresca, assim, né? E eles tinham uma visão editorial, assim, já, assim, bem ampla, né? Eles conseguiram distribuir bem os livros deles no Brasil, né? Até comentam que eles decidiram, assim, porque eles acabaram vendendo depois a editora do Autor, né? Que eles comentam que quando o negócio começou a ficar muito sério, começou a ficar muito complicado, tudo que estava dando tudo certo financeiramente, mas daí não, aí começou a ficar passou da fase assim da diversão, começou a ficar muito complicado, aí a gente decidiu passar para frente, né?
Mas o Rubem, ele, assim, ele tem uma... Eu acho a trajetória dele, assim, né? Politicamente ele era uma pessoa independente e mesmo assim, né? Pessoalmente, né? Ele poderia ter, digamos, se estabelecido em algum órgão público, né? Ele, se a gente for ver, a única oportunidade que ele teve foi ser embaixador em Marrocos, no governo do Jânio Quadros, e também aquilo meio que caiu no colo dele, e ele, assim, né, não ficou... ele podia ter escolhido outra coisa, mas resolveu escolher a embaixada num país, né, na África. Ficou lá um tempo, logicamente não se adaptou, sentia falta da rede, né, de estender uma rede. Bem essa é aquilo que a gente já comentou, né? Ele tinha um apego ao meio, enfim, ao meio interiorano do qual ele veio, né, no Espírito Santo. Ele tinha um apego muito grande a isso, né? Isso é uma coisa que é constitutiva, né, da personalidade dele e da escrita dele, né? Gerente editorial da Global Editora, Gustavo Tuna, é o convidado desta edição de Campo das Artes. Gustavo, ainda naquele repertório, dizendo respeito à convivência entre intelectuais, etc. Então, havia lugares, havia ambientes que ele conheceu, que inclusive ele fala, não me recordo agora exatamente quem era a pessoa, com muito mais idade, tudo, né? Era um casal, se eu não me engano, que franqueava as portas. Era muito comum, né? Eu não sei se São Paulo também, mas no Rio era muito comum sejam grandes intelectuais ou personalidades assim que gostavam da convivência, né? Sabadoile, por exemplo. Sabadoile. Uhum. Mas no caso aqui que ele conta, que é muito interessante, então ele muito jovem, mas já carrancudo, e ele era recebido assim, que é uma maneira que é nitidamente inesquecível. Além do que, tinha uma feijoada espetacular, que era a única refeição decente da semana. Eu não me recordo agora na casa de quem, mas esse... eu já vou lembrar quem que é. Eu não lembro se é do... Eu acredito que é do Álvaro Moreira. Acho que é. 20 anos sem Aníbal. É o Aníbal Machado. Nesse instante, o Gustavo está folheando desculpa, o volume O Poeta e Outras Crônicas de Literatura e Vida, exatamente para achar quem é esse personagem que abria as portas de sua casa toda semana e oferecia feijoada que, pelo visto, foi, pelo menos para o Rubem Braga, inesquecível. Jamais ele esqueceu a importância dessa feijoada, né? É o Álvaro Moreira, né, que é uma crônica que tem nesse livro, O Poeta e Outras Crônicas de Literatura e Vida, que chama... O nome da crônica é Ao Vinho. É uma crônica bem curta, na qual ele fala, ele comenta os 70 anos, né, a comemoração dos 70 anos do Álvaro Moreira, e em 23 de novembro, e ele lamenta que ele não vai estar no Rio, né, que ele vai estar em Cachoeiro do Itapemirim, onde ele comenta: vou a Cachoeiro tomar meu banho anual de civilização. E aí ele comenta, né, que ele ia, né, na casa do Álvaro Moreira, né, onde servia uma feijoada muito boa, né. E aí a crônica seguinte, chamada Academia, é sobre a Academia Brasileira de Letras, né, que ele... logo na sequência vem essa crônica onde ele comenta que ele não entende por que as pessoas se candidatam à Academia Brasileira de Letras, né, mas que ele fica feliz porque a academia naquele momento, né, mais exatamente em 59, estava a possibilidade de eleger o Álvaro Moreira como membro da academia. Ele fala, bom, isso vai ser legal, né? O que ele comenta, né, em resumo, é que
pelo menos se deixarem o Álvaro servir uma feijoada, a academia vai melhorar. Ele fala, se deixarem Alvinho mandar na academia, ele vai substituir aquele chá semanal por uma feijoada aberta, de mesa grande, em que todos os malditos poderão comer à vontade, graças aos juros da herança do velho Alves, o que seria, pensando bem, uma honestidade. Lindo, realmente. Ele transmite nas crônicas dele também uma, não sei se é essa a sua percepção, uma integridade assim, moral muito firme, né? Mesmo colocando que as ambivalências de determinadas situações, etc., mas a integridade dele é uma coisa constante, assim, que você... Aliás, nem aquele negócio, aquelas situações em que a pessoa quer reforçar tal coisa, não, fazia parte, né? Não, sem dúvida, isso era uma característica dele. Tem uma outra crônica chamada Dantas, nesse livro, que ele fala do Orlando Dantas, que foi um diretor, né, do jornal do qual o Rubem Braga trabalhou várias vezes, né, que é o Diário de Notícias no Rio. E aí ele comenta que ele trabalhou, né, no Diário de Notícias, né, e esse Orlando Dantas, ele era, assim, ao mesmo tempo que uma pessoa exigente, né, no trabalho com, né, o corpo de jornalistas, ele dava uma liberdade de pensamento muito grande, né? Então o Rubem Braga comenta nessa crônica que por mais que o Dantas discordasse, né, do que aquele jornalista estava escrevendo, ele respeitava e deixava, né, e não via problemas, né, e não fazia de maneira alguma algum tipo de censura ao trabalho, né? E isso era uma coisa que para o Rubem Braga era de grande valor, né? Ele tinha realmente essa integridade, assim, né? Quando ele via, assim, em algum momento da carreira dele que ele estava incomodando, que ele estava, digamos, como a gente fala, estava sobrando, né? Se ele achava que as pessoas estavam se incomodando, ele não fazia cerimônia, não. Ele saía, pedia as contas, né? Não tinha, realmente ele tinha esse comportamento mesmo, uma postura de vida, né? Gustavo Tuna, nós estamos nos encaminhando para o encerramento dessa edição, mas eu gostaria de ouvir a sua palavra a respeito do que seria o legado, assim, as características mais importantes do trabalho em crônica de Rubem Braga, que certamente serve como farol para serviram como farol para gerações subsequentes e aquelas que virão também, e os interessados em crônica. Eu creio que eu acho que se ele deixou, digamos, dentre os vários legados que ele deixou, digamos, uma herança que seria para o escritor seria primordial, que era de você não fingir, né, a sua escrita, não fingir o seu estilo, né? Você não procurar, digamos, imitar algum escritor porque aquele escritor está tendo algum sucesso, né? O Rubem Braga, ele procurou, digamos, a voz literária dele, né? E acabou, logicamente, que essa procura, ela não é uma coisa assim, isso dá para ver, né, na trajetória dele, não é algo que, né, a pessoa, digamos, recebe um dom, um espírito, ela desenvolve, né? Ele foi jornalista, né? Ao mesmo tempo que ele viveu de crônica, né, ele viveu de reportagem, né? Ele foi repórter de vários, né? Então ele era, digamos, o contínuo, né? Ele ia buscar mesmo notícia, né? Ele foi correspondente da FEB, né, na Itália, né? Ele foi no navio se não me engano, setembro de 1944, ele entrou no navio com os soldados, né, para cobrir a presença, né, brasileira, né, na Segunda Guerra. Então eu acho que ele deixou esse legado de
você procurar assim se dedicar e não, digamos, ficar esperando ou ficar procurando identificar qual é o que as pessoas, qual é a moda, né, do momento, no que eu devo embarcar, o que as pessoas estão procurando ler. Ele buscou a voz dele, né, buscou falar de coisas que tocavam a ele. Logicamente você vê pelos textos que ele trabalhava muito, né, aquela ideia do Graciliano Ramos de você, né, o texto você lava, você escova, né. O Rubem Braga também tinha isso. A gente vê isso pelo arquivo dele. O arquivo do Rubem Braga hoje é uma coisa importante de ser falada. Está na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. É um arquivo público. E o mais incrível de tudo isso, uma das coisas mais incríveis é que o arquivo dele está disponibilizado. O arquivo que eu digo assim, é o arquivo que a família, né, legou à Fundação Casa Rui Barbosa. Foi inteiramente digitalizado e pode ser visitado por qualquer pessoa que tenha acesso à internet da sua casa, né? Então tem lá na Fundação Casa Rui Barbosa, no site dela, tem lá a parte de arquivos do Arquivo Museu de Literatura Brasileira, tem lá o acervo do Rubem Braga. E nas crônicas a gente vê os originais, não só manuscritos, mas os datiloscritos e também os impressos de jornal. E tem muita anotação dele. Então a gente percebe que na hora em que ele ia passar do impresso, do datiloscrito para ser publicado no livro, ele mexia, ele não estava satisfeito com o que ele estava escrevendo, né? Então ele tinha esse retrabalho, né, com a escrita dele, né? Eu acho que mas ele tinha esse retrabalho de uma forma que eu digo assim, obsessiva, mas quer dizer natural, procurando o estilo dele, procurando a própria voz literária dele. Eu acho que isso é um legado fantástico que ele deixou. Dizendo respeito aqui mais perto da Campo das Artes, Dois Pinheiros e o Mar, vamos encerrar falando dessa edição, porque inclusive tem uma crônica em que ele discorre com uma propriedade muito grande as visões que ele tem do mar. Agora está mais sombreado, agora parece que está movendo as ilhas que ele vê. Sim, parece que estão se movendo e tudo. Mas eu ia falar, pedir para você falar um pouco desse título e também dessa condição de um homem que amou a natureza. Esse livro ele traz, né, essa seleção de crônicas do Rubem Braga sobre, né, temas relacionados à natureza, né? Então tem crônicas sobre o aquário que ele ia, né, no Rio de Janeiro, tem crônicas sobre o Jardim do Catete ali do Palácio, né? Isso, ali onde, né? Exatamente. Tem uma crônica sobre propondo que se tornasse um parque, né? Um parque, né? Ele tinha essa obsessão com o uso mais generalizado dos bens públicos, né? De fato, isso você vê em várias crônicas. E esse livro, né, Dois Pinheiros e o Mar, então ele traz essas crônicas. Tem uma crônica que fala, por exemplo, sobre a poluição da Lagoa Rodrigo de Freitas, né, que é incrível. Você lê essa crônica hoje, você está achando que ele está falando que ele escreveu na época da Olimpíada agora, que teve no Rio. E as enchentes, né? Que ele é um tema muito recorrente. Muito recorrente. Ele tem muita crônica sobre o sofrimento da cidade do Rio de Janeiro com as chuvas, a sua incapacidade, né, para lidar com o montante de chuvas que ela sofre, né? Então tem crônicas não só, digamos, sobre os problemas do meio ambiente, mas também sobre as belezas, né? Tem crônica que ele fala sobre um cajueiro, né? Tem uma crônica. Exatamente. Tem uma crônica muito bonita chamada A Árvore, no qual ele fala de uma árvore, ele descreve uma árvore que está sendo derrubada, né, na frente da casa dele. Ele também tem uma crônica muito bonita sobre o Augusto Rusch, né, que era um naturalista, né, que se radicou inclusive lá no Espírito Santo. Exatamente. Né? Era de lá.
Esse livro, então, né, ele traz as ilustrações do Dave Santana, que é um ilustrador fantástico aqui, né, que é aqui do ABC. O Dave tem vários livros próprios, né, e fez essas ilustrações. O Dave tem um traço que é um traço muito parecido com de caricatura mesmo, né? E ele conseguiu, por meio do traço dele, por meio das ilustrações, transmitir essa doçura das crônicas do Rubem Braga sobre a natureza e, ao mesmo tempo, a parte crua, né, da violência em relação ao meio ambiente, né? Ok, Gustavo Turna, muito obrigado pela sua vinda ao Campo das Artes. Obrigado. Muito obrigado pelos esclarecimentos a respeito da obra, das crônicas de Rubem Braga, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu estou à disposição. Foi muito bom falar sobre o Rubem Braga, que para mim foi uma descoberta já tardia. Eu digo tardia porque de fato eu só tinha lido o Edith Copacabana quando eu estava na graduação, e aí agora que eu comecei, né, que eu trabalho na Global, é que eu tive a oportunidade ímpar de ter contato com a obra dele. Muito obrigado. Em Campo das Artes de hoje, a presença de Gustavo Turna, gerente editorial da área de literatura do Grupo Editorial Global, e na nossa pauta, a obra de um ícone da crônica no Brasil, Rubem Braga, autor de inúmeros livros, entre eles O Poeta e Outras Crônicas de Literatura e Vida, Recado de Primavera, Dois Pinheiros e o Mar e Outras Crônicas sobre Meio Ambiente e Morro do Isolamento. Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais ao campo, retorna na próxima quarta-feira, às 17 horas, com uma nova entrevista. Até lá! Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.